Oi, gente, tudo bom? Vim mostrar pra vocês o que um kit básico de pincéis precisa ter. Aquele assim, sabe? Eu quero começar a maquiar, eu quero começar a fazer a minha maquiagem sozinha e como é que eu começo esse kit? Existem muitos kits no mercado, aqueles kits com 20, com 30 pincéis e, na verdade, 3 ou 4 que prestam ali. Então, muito cuidado. A melhor maneira de você comprar o pincel é comprando ele na loja, você conseguindo colocar a mão nele. Você precisa saber se ele é fofinho, tá? Ó, você tem que sentir se ele é fofinho, se ele vai fazer o efeito que você precisa, tá? Não adianta você querer comprar, nossa, a marca tal lançou um kit de 30 pincéis, está com preço imperdível. Gente, 90% daqueles pincéis não vão valer a pena para você. Então, um kit básico de pincéis precisa conter nele isso daqui, somente. Aqui temos 7 pincéis, tá? Na verdade são 8 porque um deles ele é duplo, tá? Um lado e do outro lado é outra coisa, tá? Então vamos dizer 8 pincéis. Então um kit de 8, 10 pincéis, 12 pincéis está mais do que o necessário. Porque se você vai se automaquiar, é só pra você, não tem necessidade de você ter 30 pincéis, a não ser que você seja louca dos pincéis. Mas se você vai começando o seu kit profissional, o ideal é que você tenha pelo menos 2 kits desse. Então eu vou falar de um por um pra vocês. Esse é o mais gordinho, tá? É o mais gordinho dele, ele é para passar o pó, tá? Por mais que não venha o nome, tá? O gordinho é sempre pro pó. E muito parecido com ele, as pessoas às vezes confundem, é o de blush. Tá vendo como eles são bem parecidos? Só que esse tem menos cerdas, tá? Então esse é pro blush e esse é pro pó, para espalhar o pó pelo rosto todo, tá? Mas não existe assim, esse pincel é só pro pó, eu não posso usar para outra coisa. Não existe isso. Eu particularmente uso o pincel de blush, que o blush, para quem não sabe, aplica nas maçãs, você dá um sorrisinho e aplica nas maçãs. Eu também pego assim o cantinho dele e passo iluminador nessa área, aqui. Então você pode inventar outras funções para o seu pincel, tá? O pincel língua de gato, não repara que tá sujinho, ele não vem nesse kit aqui. Esse kit que eu tô mostrando pra vocês é um kit da Mary Kay, tá? Que era um kit que eu tinha aqui, então eu achei mais fácil mostrar um kit completo da mesma marca, tá? Na Mary Kay, esse aqui é vendido separadamente. Ele tá sujo porque eu acabei de fazer essa maquiagem e usei ele. Ele serve para passar base, corretivo, fazer pequenos acabamentos, como por exemplo, quando eu finalizei aqui esse olho, eu finalizei com este pincel, tá? Tem muitas maquiadores também que usam para passar iluminador. Você passa assim, ó, no iluminador, pega o iluminador e passa nessa área aqui, tá? Ele não vem no kit, é separado do kit da Mary Kay, tá? Pincéis de olhos. Ele vem aqui, um pincel de esfumar, que ele vem com essa proteçãozinha para poder ele não ficar aberto, tá? Mas depois você tem que tirar, tá? E esse aqui é um pincelzinho de pálpebra. Com esses dois pincéis você faz muita coisa. Porque esse pincel a gente chama de pincel de pálpebra e esse é um pincel de côncavo que a gente chama, ou de esfumar. Com o de esfumar, você pode, se você limpar ele depois que usar no olho, você pode fazer o contorno do nariz. Com esse de pálpebra, você pode aplicar na pálpebra móvel, abaixo aqui da sobrancelha, pode aplicar o iluminador no topo do nariz e o iluminador aqui em volta da boca. Então, assim, é o que eu falo. Reinvente para que servem os pincéis, tá? Então, se você tiver 2 desses, você limpa um, limpa o outro, vocês podem fazer tudo. Eu praticamente tenho na minha maleta vários desses tipos de pincéis, então, que é os de côncavo e os de pálpebra. Esse que eu mostrei no comecinho aqui, olha, ele é de côncavo e ele serve para esfumar, tá vendo? Normalmente o de côncavo e de esfumar é praticamente a mesma coisa. O de côncavo, normalmente as cerdas não são tão longas, é tipo aqui assim, e esses que são maiores, as cerdas são maiores, eles são para esfumar.
Ele também, esse daqui é da Quem Disse Berenice, tá? Esse daqui também veio igual a esse, com essa capinha, tá? E que depois eu tirei. Tem gente que abaixa e depois sobe. Eu não consigo fazer isso, não. Eu acho que não... Eu acho que me atrapalha, tá? Continuando. Esse aqui também vem no kit de pincéis da Mary Kay. Esse lado é um pincel chanfrado, tá? Esse pincel chanfrado serve para aplicar batom, serve para usar na sobrancelha. Esse pincel especificamente, ele vem falando eyeliner, eyebrow, ou seja, delineador, sobrancelha. Mas eu também uso ele, se ele tiver limpinho, para passar pincel, usar como pincel de boca. Ele fica muito bom, principalmente para fazer essa partezinha aqui, ó, do arco do cupido, tá? Então, ou seja, é um pincel para 3 funções. Se você exagerou na sombra, na correção da sobrancelha, você vem penteando com esse ladozinho aqui, olha, tá? Pra você diminuir a intensidade da sombra aqui, tá? E esse outro lado, como eu falei, você também pode corrigir a sobrancelha, delineador, ou pode passar também na boca, tá? Não vem nesse kit também o pincel decorretivo, tá? Esse pincel aqui, olha, eu tenho ele há muito tempo. E eu acho que ele faz falta, porque por mais que você possa usar o pincel língua de gato nessa área, às vezes você quer um cantinho, assim, sabe? Pegar um cantinho. Se você quiser fazer um cut crease, você vai precisar de um pincelzinho assim para poder fazer um cut crease aqui no cantinho, tá? Pra quem não sabe o que é cut crease, é aquele corte assim no côncavo, tá? Que você marca assim com corretivo, o cantinho para ele ficar bem marcado. Ele também serve para aplicar batom, tá? Também serve para aplicar batom. Então, inicialmente, um kit básico de pincéis precisa ter esses pincéis, tá? 8 pincéis, contando que esse, na verdade, são 2, tá? Então, você não precisa de mais do que isso. Aí me perguntam, então por que você tem um monte? Eu tenho um monte porque eu maquio várias pessoas. Eu não posso maquiar a mesma pessoa com o mesmo pincel. Então, às vezes, um tá lavando, o outro tá secando e eu tenho que maquiar minhas clientes. Então, eu tenho que ter vários pincéis. Mas se eu for separar aqui pra vocês agora alguns dos meus pincéis, eu vou separar que estão bem aqui na minha frente, ó. Esses aqui. São todos para a mesma função, que são para esfumar. Eu tenho 4 diferentes de 4 marcas diferentes, tá? Então, Macrylan, esse aqui é da China, esse aqui eu não lembro, esse aqui é da Quem Disse Berenice. Aí você, ó, esse daqui, olha só quantos pincéis que eu tenho pra côncavo, tá vendo? Ó. Tá? Aí depois você vai vendo que, por exemplo, esse que é menorzinho, ele fica mais marcadinho, então você marca mais o côncavo, esses dois. Esse você esfuma mais, mas todos eles acabam que você consegue fazer as mesmas coisas. Fazer marcação do nariz, eu gosto de fazer com esses tipos de pincéis, tá? E é isso. Deixa eu ver se tem mais algum pincel. Depois você vai complementando, por exemplo, esse pincel é um pincel que a gente chama de Dual Fiber, tá? Esse Dual Fiber serve para 1 milhão de coisas. Se a base fica arriscada, você pode vir, vamos dizer que ele é tipo uma enceradeira, sabe? Ele faz o polimento da base. Então você vem polindo para tirar a marcação. Você pode passar blush, ou você pode, o blush ficou muito marcado, você vem com ele, você vem dando uma polida nele, tá? Na pele, com ele para poder tirar as marcações. Você pode passar pó com ele. Se vocês olharem meus tutoriais de maquiagem, vocês vão ver que eu passo pó com ele várias vezes, passo blush com ele várias vezes. Se às vezes o contorno ficou muito marcado e o blush ficou muito marcado, eu uso ele para poder tirar a marcação. Então, e assim vai, não tem muita, assim, regra. Outro pincel que eu gosto muito, que aí você vai... Esses são os básicos, tá? Aí você vai acrescentando, por exemplo, o Dual Fiber. Aí você acrescenta o Kabuki, tá? Que ele tem o topo reto e ele é bem gordinho. O bom dele é que você pode aplicar a base direto aqui nele e você já passa direto no rosto, tá? Mas se você não tiver outros, só esses aqui são mais do que suficientes, tá? Igual a esponjinha também. Também é legal ter.
Mas inicialmente um kit inicial pode ser somente com esses pincéis, 8 pincéis, e aos poucos, gente, não precisa ter pressa, você vai aumentando, tá? A quantidade de pincéis que você tem, você vai aumentando, você vai sentindo necessidade. Porque se você tá começando a maquiar agora, para que você precisa de 50 pincéis se você não sabe nem para que usa? Então, primeiro aprenda a usar esses mais básicos, que dá para fazer uma maquiagem completa, e depois você vai acrescentando. Eu daqui, de todos esses aqui, a única coisa que eu acrescentaria, fala assim, olha, comprei esses, agora eu quero comprar mais um para acrescentar no meu kit. Compra a esponjinha vale muito a pena e ela é muito fofinha, dá um acabamento, uma pele muito bonita, ajuda a passar corretivo aqui embaixo, gosto muito do efeito da esponjinha. Então eu diria assim, eu tenho esse kit, eu quero comprar mais alguma coisa? Eu compraria a esponjinha. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Quais são as dúvidas de vocês sobre os pincéis? Deixem aqui embaixo nos comentários pra mim quais são as dúvidas sobre a maquiagem. Deixem sugestões aqui embaixo pra mim, porque às vezes o que parece óbvio pra mim, por eu já ter uma experiência de trabalho, pra vocês não é. Então, deixa pra mim o que vocês gostariam de ver aqui embaixo, aqui no vídeo, tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!